Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre escola bíblica dominical, referindo-se à doutrina bíblica evangélica. O tema de hoje é a apostasia política da Igreja Romana e a reforma e os evangélicos, né? Embora nosso foco seja a Bíblia, nesse período nós precisamos entender o que aconteceu na questão histórica, né, para que nós possamos nos localizar. Então vou tentar tratar aqui com você em menos de meia hora, se Deus quiser, mais de 1000 anos de história, quase 2000 anos de história. Então vou ser rápido e não vou me deter muito. Também não vou entrar em detalhes, porque precisaria de muito mais tempo para isso e até de muito mais pesquisa, porque não sou, digamos assim, dedicado a esse tipo de estudo de história, né? Eu tenho noções gerais, obviamente, posso pesquisá-las para confirmá-las e tudo, mas eu não fiz uma pesquisa tão ampla, porque até o nosso objetivo é um objetivo de escola dominical e não de fazer uma monografia e coisas do tipo, uma apresentação meramente teórica ou meramente acadêmica. Não é isso, é uma escola dominical onde nós vamos ter noções gerais para depois nos debruçar sobre a Bíblia, né? No próximo no próxima série que nós vamos ver séries sobre a Bíblia. Por isso nós estamos vendo a doutrina bíblica evangélica. E para entender essa doutrina bíblica evangélica, nós precisamos entender um pouquinho da história. Na lição passada, nós vimos a importância da igreja neotestamentária para os evangélicos, né? Porque nós temos como referência a igreja neotestamentária e não outro tipo de igreja posterior, né? E nessa igreja neotestamentária, você vai observar em alguns momentos, inclusive, Paulo até quase que se desculpando, especialmente com os coríntios, né? Em 2 Coríntios, porque os coríntios estavam magoados com ele. Paulo não usava tanto de autoridade com o povo, né? Embora ele pudesse, ele tenta argumentar, ele é muito amoroso, inclusive, argumentando isso. Não vou discorrer sobre esse texto para não nos demorarmos muito, porque essa demonstração demoraria um pouco de análise textual ali que você veria. Mas Paulo ele diz isso claramente, né? Ele fala: eu poderia me invocaram minha autoridade, mas não invoco. Na verdade, falo a vocês com amor fraternal e coisas do tipo. Se você for ler, por exemplo, uma carta pequena, que é a carta a Filemon, você vai ver que Paulo pede a Filemon que libere Onésimo, que é o escravo de Filemon que fugiu, que se converteu na prisão com Paulo e que estava voltando para Onésimo. E pede para que Onésimo perdoe, ou melhor, Filemon perdoe a Onésimo. E Paulo diz: se eu tiver algum valor para você, se eu tiver alguma coisa que você tenha afeto, né? Libere ele por amor de mim. Mas ele não dá com autoridade, ele não manda, em momento nenhum acontece isso. Na verdade, quando os apóstolos agem com autoridade, geralmente eles agem com autoridade contra a apostasia ou contra um outro apóstolo qualquer que estivesse fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Por exemplo, Paulo se opõe a Pedro porque Pedro estava com vergonha dos cristãos que não eram judeus. Então você pode observar que nessa oposição nem Pedro era autoridade, porque eles estavam como iguais. Na igreja primitiva não existia hierarquia, né? E nós temos alguns termos, são pastor, bispo e presbítero, que quando você estuda o texto bíblico, você vê que se referem à mesma pessoa, o mesmo indivíduo. É pastor no sentido de que ele acompanha o rebanho guiando no caminho. Ele é bispo no sentido de que ele administra as coisas que são dadas a ele da igreja, como um mordomo mesmo, que vai administrar coisas para o seu senhor. E ele é presbítero no sentido de que precisa ter a sabedoria de um ancião para guiar aquele rebanho. Ele não pode agir precipitadamente, né? Então são essas características de um pastor. O pastor é ao mesmo tempo bispo e presbítero, né? Posteriormente, isso foi ganhando outras conotações. Nós temos também a figura do diácono, que era como
digamos, não necessariamente um auxiliar hierarquicamente inferior, mas com outras funções, uma pessoa com outra função para poder auxiliar os pastores, né, no caso, né? Ele auxiliava os pastores com uma função que de repente não era uma função tão dedicada, como por exemplo os apóstolos se dedicavam em tempo totalmente integral e os outros pastores também se dedicavam mais ao evangelho, mas os diáconos eles tinham aquela característica própria, né, de ajudar esses pastores e também os apóstolos em suas atividades, fazendo com que a igreja pudesse ser governada democraticamente por todos. Vamos estudar isso mais à frente, né? É interessante também que até aqueles que desejavam ser chefes, eles eram repreendidos. Se você for lá em 3 João, lá no finalzinho, 3 João, acho que versículo 9, tem um capítulo só essa carta, você vai ver que Diótrefes, ele é condenado por João porque desejava ter primazia sobre os irmãos, ou seja, desejava ter mandância, desejava ser chefe dos irmãos. E isso era condenado pelo apóstolo João, simplesmente porque na igreja não existia isso, todos deveriam ser iguais. Então, isso são algumas coisas que nós vemos que eram da igreja primitiva que nós estudamos na aula passada, né? Eu estou repassando algumas coisas aqui e talvez tenha colocado algumas coisas a mais. Bom, nesse período da igreja primitiva, né, a igreja primitiva que eu digo é essa igreja neotestamentária e passando um pouquinho ali naquele período próximo do tempo do Novo Testamento. O Império Romano perseguiu muito a igreja, né? E os judeus também perseguiam muito. Inclusive, dentro do Império Romano, os cristãos eram jogados aos leões, né, no circo, eram crucificados, eram feitas tochas com os corpos dos cristãos para iluminar a rua, digamos assim, né? Mas aquilo era um castigo, né? Para não que fosse a tocha propriamente a tocha, ser uma tocha era um castigo para dar exemplo para que ninguém se tornasse cristão. Só que cada vez mais o cristianismo crescia e proliferava. Algumas pessoas faziam até acusações contra os cristãos para que as pessoas fossem prender os cristãos, maltratá-los e coisas desse tipo. Alguns imperadores naquele tempo se jogavam deuses e queriam que os cristãos o adorassem. Por exemplo, uma pessoa poderia acusar um cristão de não adorar o imperador, e o imperador chamava aquele cristão e obrigava que o adorasse e adorasse os deuses pagãos. Mas o que acontecia é que o cristão se recusava e ele era punido com a morte, né? Então, nessas situações, especialmente quando os cristãos não estavam sendo perseguidos, algumas pessoas tentavam levantar calúnias contra os cristãos e outros cristãos que tinham, de repente, um pouco mais de estudo, um pouco mais de educação, tentavam defender os seus irmãos, né? E então daí surgiam apologias. Né? Apologia significa você defender uma ideia, uma crença, né? Então esses apologetas, eles defenderam muitos cristãos e muitos deles ganharam inclusive, né, notoriedade pela sua sabedoria e pelo serviço que prestaram à igreja, né? A igreja, no caso ali inicial ali primitiva, encaminhando ali para uma igreja um pouco mais madura, né? Então o que nós vemos é que esses homens defendiam os cristãos da acusação e ganhavam notoriedade. As pessoas passavam a respeitar essa pessoa pelo bem que faziam à própria igreja. Faziam muito bem à igreja, então os cristãos passaram a respeitá-los, né? Quando essas pessoas morriam, elas precisavam de pessoas que os substituíssem. E essas pessoas que os substituíram, às vezes não eram tanto assim, tão desprendidas de certas vaidades. E começavam a aceitar glórias para si e começavam a criar hierarquias na igreja, né? Quando isso não existia. Então a hierarquia começa a surgir a partir do momento em que alguns começam a ver que certas pessoas tinham notoriedade e esse respeito poderia ser útil para alguma vaidade das pessoas, né? Então começa a surgir ali uma hierarquia vagarosamente, mas cerca de 300 antes de Cristo, né, durante esse período de perseguição e esse surgimento de uma certa hierarquia, né,
que não tinha na igreja neotestamentária. Isso já é um problema que começa a surgir. Cerca de 300 depois de Cristo, Constantino, quando ia para travar uma batalha, Constantino era imperador romano, ele ia travar uma batalha, percebeu que iria perder. E me parece que, conhecendo que tinha muitos cristãos no seu exército e até no exército adversário, alegou que teve uma visão de que com um símbolo venceria. O símbolo era a letra Ki e a letra Rho. A letra Ki é tipo um X, é uma letra grega, né? E a Rho ela parece um P, mas significa R, né? Que dava a intenção de Cristo, né? Era o símbolo de Cristo, um monograma, né? Um símbolo feito com letras. E ele mandou pintar aquelas letras nos escudos. E eles ganharam a batalha, aquilo foi notório, e os cristãos acabaram ficando gratos a Constantino, que acabou tirando aquele peixe de crime de ser cristão, né? Ele meio que legalizou o cristianismo, mas não oficializou como religião oficial. Ele legalizou o cristianismo. E alguns pastores começaram a ter mais também contato com esse imperador, porque ele acabou interferindo, inclusive, em questões doutrinárias, como, por exemplo, no Concílio de Nicéia, onde ele teve alguma influência, sim, e influindo nos assuntos da igreja e fazendo com que os cristãos acabassem tendo essa ideia de hierarquia vindo de um ponto de vista político. Ou seja, essa questão de política, né, de hierarquia, começou antes por uma certa vaidade de alguns também, e também pela questão da política, começaram a se envolver em política, então começaram a querer hierarquia, até que surgem bispos em algumas cidades e tal, né? E esses bispos se julgavam diretores daquelas cidades, exatamente porque eram representantes do Império Romano, né? Império Romano Mundial na época, né? Que eles se consideravam um império mundial que dominava todo mundo conhecido, né? Com exceção da China, talvez, né? Aquela parte da Ásia, mas ele dominava aquele mundo que eles consideravam o mundo inteiro, né? Então é considerado um império católico, ou seja, universal, um império mundial. Quando se diz católico, significa universal, mundial, internacional, é tudo a mesma coisa. É uma palavra simplesmente que vem agora católico, acho que é grego, né? Ela vem do grego e vem com essa conotação aí de universal, mundial e internacional, né? E então depois disso, depois de Constantino, eu estou resumindo bastante a história aqui para você, vem o imperador Teodósio e torna o cristianismo a religião oficial. Aí realmente surge a hierarquia pesadamente na igreja, né? E muitas pessoas começam a lutar, inclusive pelo papado. Alguns dizem que o bispo principal era um bispo de um lugar, outros de outro. Finalmente acaba se decidindo que seria o bispo de Roma, exatamente por estar onde? Na sede do Império Romano, né? Lembra que eu falei para você que católico significa império mundial, internacional, né? Ou melhor, católico significa mundial, internacional, né? De um modo geral, né? Geral. Então eles se referiam a isso e criaram a Igreja Católica. Ela surge como uma igreja oficial do Império, né? Se o Império era mundial, católico, internacional, mundial, a Igreja também era por consequência de pertencer a esse império. Percebe? Da onde vem esse termo? Bom, e essa politização, de um modo geral, degenerou a igualdade entre os irmãos, né? Passando a haver muita hierarquia e surgiram problemas como idolatria, né? Porque começou a haver sincretismo entre determinadas práticas pagãs e o próprio cristianismo, como por exemplo, pode-se observar que o culto a Maria, né, ele vem exatamente com uma herança, né, um sincretismo de cultos a deusas pagãs daquele período, né, como Diana e outras, né. Então esses cultos a deusas pagãs foram meio que foram festas que o povo não abandonou, né, também não foi combatida pela igreja na época, mas as festas continuaram. E como as festas continuaram e as festas, embora existissem, não podiam ser em honra a uma deusa que não era mais uma deusa oficial do império,
Então foram trazendo, agregando outros contextos e acabou se chegando a uma idolatria voltada ou a Maria ou a algum dos apóstolos, numa coisa nesse sentido, como se fossem santos ou a outras pessoas até, né? Então aí você vê como vai degenerando as coisas. Outra coisa também é o desejo pelas riquezas, acaba gerando também certa corrupção na igreja de um modo geral, né? Então nós vemos que o império ali, a igreja que logo depois que o Império Romano termina, a igreja continua detentora de muitos bens e, além disso, também ela acaba preservando um pouco também a cultura que existia do Império Romano quando os bárbaros, de modo geral, invadem ali aquele império, né? De um modo assim bem prático, a Igreja Católica ajudou na preservação de alguns valores e de alguns conhecimentos que vinham tanto da Grécia Antiga como também da Bíblia Sagrada e do cristianismo, né? A gente não pode negar isso e ninguém nega em sã consciência. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que preservaram, também foram abandonando o zelo por isso, né? Por causa de questões meramente políticas, né? Pela politização da igreja. Nós vemos hoje pessoas politizando a igreja, pensando que vão conseguir alguma coisa melhor, sendo de esquerda ou de direita, né? De esquerda, se um crente for de esquerda, já é uma coisa muito estranha. Não deveria ser jamais, porque o pensamento esquerdista é totalmente anticristão. Agora, um crente pensar que a direita vai ser a salvação da lavoura, vai ser o envio de Deus para a salvação da igreja, também é um grande erro, porque podemos cair no mesmo erro já repetido na história, né? Como você vê, Constantino, Teodósio foram vistos como bênção para a igreja, mas na verdade acabaram corrompendo alguns conceitos, como por exemplo a própria democracia da igreja, né? É, as coisas foram piorando, né, até que por volta do século XIV, né, alguns grupos começaram a protestar contra a Igreja Católica, né? Por exemplo, temos aí o John Hus, que já sendo um católico, um religioso, um clérigo mesmo, ele já reclamava de erros e excessos da Igreja Católica e foi queimado na fogueira por essa igreja, né? E outras pessoas também que eu não vou elencar todos aqui por questão de tempo. Mas especialmente, né, Lutero, 1500 e pouco, Lutero ele era um padre católico, um monge agostiniano, e ele era um homem muito culto, inclusive era professor de teologia no seminário de Wittenberg, na Alemanha, no seminário católico. E Lutero ele tinha um bom conhecimento de grego e ele pediu autorização para ler a Bíblia, porque era proibido ler a Bíblia. Ele tinha que pedir autorização para ler a Bíblia, porque já começava aqueles grupos querer que se voltasse mais para a Bíblia, então havia uma proibição para ler a Bíblia. Lutero pede autorização para ler a Bíblia, lê as Sagradas Escrituras, especialmente o livro de Romanos, e reconhece que havia muitos erros na igreja que eram contrários ao que estava nas Escrituras, e Lutero começa a pedir uma reforma da igreja, uma reforma que a Igreja Católica voltasse às suas origens, que eram as Escrituras. Obviamente, homens comprometidos com o poder político acabaram perseguindo Lutero. Lutero, se não fosse protegido por um príncipe alemão, teria sido morto e não teria acontecido a reforma. Mas Lutero foi protegido, traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o alemão e a Bíblia foi espalhada por por toda a Europa naquele período, né? Cabe lembrar aqui que Lutero foi tão importante para os alemães que ele praticamente formulou o idioma alemão, né? Com uma cultura cristã, né? Uma cultura protestante, inclusive, né? O idioma alemão deve muito do que ele é a Lutero, assim como me parece que o francês também deve muito a Calvino, que é um outro reformador, porque eles escreveram tanto e foram tão precisos e escreveram coisas tão ricas que eles foram um dos maiores contribuintes
desse idioma, né? Na construção desse idioma, que na verdade era um idioma praticamente só falado e pouco escrito, né? Eles começam a ser escritos mais exatamente devido à própria reforma, inclusive porque os documentos da época, a língua oficial era o latim, então os idiomas locais não eram falados. Então é natural que idiomas como o alemão e também o francês tenham suas origens nesses reformadores, né? Bom, Lutero então acontece com ele é comprometido, né, com essa situação, ele faz a reforma, inicia a reforma com ideias de abandonar glória a outras coisas, né, mas simplesmente a fé, basear a salvação na fé e não em confissões a outras pessoas, né? Confessar somente a Deus, né? Também basear a salvação só em Cristo, né? E somente nas Escrituras deveríamos ter a nossa regra de fé e prática e não em ordens, em bulas papais e outras coisas. Todas essas coisas, se existissem, deveriam ser verificadas à luz das Escrituras, inclusive escritos dos pais da igreja, pais apostólicos e outros, né? Deveriam ser analisados à luz da Escritura, pois todo homem era capaz de errar, sendo papa, sendo um patriarca, sendo o que for, mas a Bíblia não tinha erro. Então, para verificar se a pessoa que emitiu uma opinião em comentário, né, religioso, se ela estava certa, deveria se voltar para as Escrituras. Essa foi a grande diferença da reforma. Uma volta para as Escrituras. Tem outras coisas que poderíamos falar, mas vamos ver posteriormente em cada tópico desse estudo. Mas especialmente a volta às Escrituras. Não é mais a autoridade de um homem que diz isso, não é mais a autoridade de um conjunto de pessoas. A autoridade da Escritura, e cada pessoa passa a ter a liberdade para ler a Bíblia e entendê-la na sua linguagem local, né, na sua linguagem nativa. A Bíblia deveria ser traduzida para vários idiomas nativos. E isso aconteceu também. Bom, além dessa reforma de Lutero, falamos de Calvino também. Calvino também foi um grande reformador, mas para sermos mais sucintos, vamos falar da reforma da Inglaterra, né? Tivemos uma reforma que tomou bastante ali a Europa, né, que se conformou bastante na Europa, mas acontece uma reforma na Inglaterra que ela foi uma reforma meio falsa, né? Porque o rei Henrique VIII, se não me engano, ele resolveu divorciar de sua esposa e a Igreja Católica não permitia que ele divorciasse. Então Henrique VIII, aproveitando a reforma que acontecia com Lutero, Calvino e outros, ele decretou uma reforma por conta própria na Inglaterra. Só que a reforma dele era simplesmente tirar o Papa do poder e ele assumiu o poder e continuava sendo uma igreja católica, né? Ele dizia que era uma reforma, mas a reforma somente tirava o Papa do poder e colocava o próprio rei. Com isso, alguns reformados viram algum interesse nisso, alguns começaram a se animar na Inglaterra e outros começaram a perceber também que essa reforma que fizeram não era uma reforma verdadeira, né? Era uma reforma falsa. E começaram a reclamar dessa falsa reforma. Eles queriam uma reforma real, onde houvesse uma busca das Escrituras e não somente uma imitação da Igreja Católica, a qual Lutero tinha sempre tido um embate devido aos problemas. Então eles começaram a ser perseguidos, esses cristãos mais zelosos começaram a ser perseguidos, inclusive uma rainha chamada de Maria a Louca, né? Porque ela matou muitos cristãos naquele período. Teve outros reis que foram mais favoráveis e uma certa variação, mas de modo geral houve perseguição. Esses cristãos ingleses, né, se espalharam, oriundos da igreja anglicana, mas já com ideias da reforma também, se espalharam pela Europa, depois voltaram, e alguns saíram ali da Inglaterra e foram para a América, onde hoje é os Estados Unidos, né? E ali nós vemos mais um tipo de mudança nesses conceitos. Alguns tentam dizer, por exemplo, que os batistas, né, têm sua origem lá na Inglaterra, né? Ou que outras igrejas têm origem na Inglaterra, mas não é de fato. Nós recebemos os primeiros missionários aqui,
vindos dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, os que vieram da Inglaterra já tiveram algumas mudanças. E essas mudanças são necessárias serem observadas. Por exemplo, no caso dos batistas, alguns batistas calvinistas tentam contar a história que a origem dos batistas estaria na Inglaterra e que por isso os batistas seriam calvinistas. Só que não existia só os batistas calvinistas, como os particulares chamados, né? Existiam também os chamados batistas gerais e depois existiram outros batistas, como os batistas livres, né? E outros ainda. E desses batistas gerais consta que alguns chegaram no Novo Mundo, né? E esses batistas gerais, ele criam mais numa questão, uma teologia que a predestinação para eles não era tão fatalista quanto para os calvinistas, né? Então fizeram tipo uma junção entre duas teorias, que seria a de Calvino e a de Armínio, né? Que chamam alguns de arminianismo de 4 pontos, que não teria os 5 pontos que eram defendidos de modo geral pelos crentes da Europa. Estou citando isso só para você ver que quando alguém chegar para você e disser que a origem dos evangélicos brasileiros tem que remontar à Europa, não faz sentido. Porque quando ela chega nos Estados Unidos, ela ganha outra característica, ocorrem mudanças. E essas mudanças muitas vezes são qualitativas e importantes e que precisam ser levadas em conta. Por isso, quando esses evangélicos chegam nos Estados Unidos, eles prosperam ali num clima de maior tolerância, né? Aconteceram alguns problemas, sim, né? Devido a perseguições e coisas do tipo, né? Podemos dizer que as perseguições que ocorreram, elas não eram decorrentes da própria religião, mas elas eram uma prática de linchamento público originário daquela cultura europeia dali da Idade Média, de um modo geral. Esse linchamento público era uma forma normal e ele acabava sendo controlado pelo Estado e em alguns momentos era provocado pela igreja, especialmente católica, e até algumas igrejas protestantes adotaram também esse costume durante um tempo. Logo depois, os protestantes perceberam: opa, o que estamos fazendo? Estamos imitando uma coisa errada que recebemos, e parou-se esse problema de, por exemplo, Inquisição e coisas do tipo, né? Então a Inquisição só cessou porque veio a Reforma, e a Reforma, quando continuou por algum tempo, menos de 100 anos, bem menos, quando continuou por algum tempo, ela logo se tocou que estava caindo no mesmo erro anterior. Então consertou isso. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, com aqueles crentes que vieram da Inglaterra especialmente, né? E também trouxeram essa prática que perdurou por algum tempo, né? Teve alguns problemas, mas logo a tolerância foi se tomando conta e foi esvaziando essa prática que não era nada adequada, né? Então, como nós vimos, esse grupo, então, portanto, resumindo bastante agora, esse grupo cresceu, proliferou, fundou os Estados Unidos como nação baseado em valores cristãos, né? A Constituição deles tem valores cristãos que embasam aquela nação, e essa nação prosperou e levou o evangelho para outros lugares do mundo, como o Brasil, por exemplo, e por isso que eu digo que devemos tomar cuidado quando tentam parar na Europa a nossa história e tentar explicar a história dos evangélicos lá na Europa, porque da Europa para os Estados Unidos há um pulo grande que precisa ser considerado antes de se fazer qualquer tipo de conotação, tá? Então esse foi o nosso estudo de hoje, para você saber da onde nós viemos. O nosso objetivo é o zelo pela Bíblia, né? Nesse zelo pela Bíblia, houve um desenvolvimento histórico onde fomos abandonando práticas que não eram adequadas e adotando práticas mais adequadas às Escrituras. E com essas práticas mais adequadas, nós nos tornamos pessoas, uma religião mais tolerante, né? Mais voltada para o trabalho, inclusive, né? Que os países protestantes enriqueceram, especialmente pelo foco no trabalho que o protestante tinha, né? O foco na valorização do trabalho, pela obra de Deus, e não simplesmente por questões de status, de ser do clero ou ser da nobreza, por exemplo. Isso para o protestante não era tão importante, né?
E então nós vemos coisas aí que chegam até nós hoje. Os Estados Unidos, inclusive, cresceram muito devido a esse foco protestante no trabalho, né? A riqueza dos Estados Unidos tem um foco protestante no trabalho. No Brasil, nós temos um foco mais em honrarias e coisas assim, oriundas, inclusive, do catolicismo e de outras religiões também que aqui se instituíram, né? E que mesclaram com o catolicismo, né? E por isso talvez nós tenhamos alguma dificuldade e sejamos ainda um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como queiram dizer, né? Então eu quero deixar isso aqui para você saber de onde nós viemos e por que e como nós alcançamos, como nós caminhamos até ser um povo que procura viver mais de acordo com as Escrituras. Isso significa que você viver de acordo com as Escrituras não é imediato, não é mágico, né? Significa que você vai passar por problemas, você vai passar por erros e acertos, e nesses erros e acertos nós vamos ajeitando as coisas até nos encontrarmos de forma mais adequada. Não digo de forma nenhuma que a igreja de hoje seja perfeita, porque não há igreja perfeita. Quando uma igreja se diz perfeita ou única igreja, essa é uma igreja apóstata, porque está negando a própria origem neotestamentária, como nós estudamos na aula anterior, que mostra vários defeitos nas igrejas pastoreadas pelos apóstolos, né? Então, esse é a mensagem de hoje. Você deve buscar servir a Deus. Se houver dificuldades no caminho, conserte. Não fique se apegando ao que é passado, ao que de repente é tradição, ao que de repente você não quer abrir mão. Seja conservador de valores e não meramente de tradições. Tá? Os valores é que não podem ser mudados de qualquer forma. Os valores eles são permanentes, mas as tradições mudam. E se as tradições forem tradições que nos levam a desobedecer à vontade de Deus, essas devem ser mudadas com mais urgência ainda. Que Deus o abençoe.